Olá pessoal da internet, como é que vocês estão? Esse é o Drama English e no vídeo de hoje eu vim trazer um assunto bem interessante e muito importante, principalmente para você que está começando a aprender inglês, que são os pronomes em inglês. E como sempre, se você não é inscrito no canal, se inscreve, curte e compartilha esse vídeo. Entender os pronomes em inglês é muito importante para a gente saber se direcionar corretamente para quem e de quem a gente está falando. E é por isso que os dois principais pronomes são subject pronoun e object pronoun, mas nesse vídeo nós também vamos falar um pouquinho sobre os possessive pronouns. Antes dele, também nós vamos falar um pouquinho do possessive adjective, que serve principalmente para indicar posses ou atribuir propriedades às pessoas e objetos, mas calma, vocês vão entender melhor à medida que eu for explicando. Primeiro, vamos falar do subject e object pronoun, que servem para dar aquele direcionamento a quem e de quem nós falamos. Vocês devem ter visto em algum lugar por aí, geralmente uma coisa que é apresentada nas primeiras aulas de inglês. I, you, he, she, it, we and they, que são respectivamente eu, você ou vocês, ele, ela, isso, nós e eles. Para cada um desses subject pronouns tem um object pronoun associado. Por exemplo, para o I tem um me. You é you mesmo, he é him, she é her, it é it mesmo, we é us e they é them. E significam a mesma coisa, mas a diferença é basicamente a posição que eles vêm em relação à ação, ou seja, em relação ao verbo. Eu vou explicar direitinho. Imagine só a frase: Julia drives a car. Aqui nós temos o verbo drive, dirigir. Quem faz a ação é a Julia. E o que vem como objeto dessa ação é o carro, car. Se formos substituir nessa frase os subject e object pronoun, substituiremos Julia por she e car por it. Então fica Julia drives it. Um outro exemplo, olha a seguinte frase: My friends know my Uncle John. Aqui a ação é conhecer, o verbo know. E quem conhece são meus amigos, my friends. Eles conhecem o meu tio John, my Uncle John. Para substituir my friends por um dos subject pronouns, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque esse my pode fazer a gente confundir os pronomes I e me. Mas my é um possessive adjective, do qual a gente vai falar daqui a pouquinho. A gente tem que olhar com mais cautela quem realiza a ação, que na verdade é meus amigos, my friends. Meus amigos conhecem, my friends know, ou seja, o melhor subject pronoun aqui vai ser they. E a mesma coisa para my Uncle John. Se a gente olhar com cuidado, nós vamos ver que a palavrinha que melhor substitui my Uncle John é him, pois significa ele e é objeto da ação de conhecer, o verbo know. E esses então foram subject pronouns e object pronouns, os personal pronouns. Mas agora vamos falar um pouco dos possessive pronouns. Antes, vamos falar dos possessive adjectives. Para cada personal pronoun tem um possessive adjective também associado. Como em português eu falo eu para expressar minhas ações, eu falo meu para expressar alguma propriedade minha, alguma posse. No inglês é quase a mesma coisa, mas temos que ter um pouquinho de cuidado. Olha só, my significa meu, your significa seu, his, her, dele e dela, our, nosso, their, dele. E também temos its, para coisas animais, seria mais ou menos disso, daquilo. Mas esses são chamados de possessive adjectives, porque sempre deve vir acompanhado da palavra que expressa a propriedade. Por exemplo, my car, meu carro. O my já indica que eu estou falando de uma posse minha, mas só o my não é suficiente, eu tenho que exemplificar a posse, o carro, my car. E assim deve ser para outros também. Your name, seu nome, ou o nome de vocês, se for no plural. His profession, a profissão dele. Her house, a casa dela. Our teacher, nosso professor. Their class, a aula deles. Its color, a cor disso. Muito bem, mas se já sabemos do que estamos falando, nós podemos usar não o adjective, mas sim o pronoun, o possessive pronoun. Mine, yours, his, hers, ours, theirs and its.
Pois é, para his e its não muda nada, mas essas palavras já englobam tanto a posse quanto quem as possui. Eu sei, é um pouco complicado, mas eu também vou explicar. Imagine esses dois amigos que estão conversando sobre os seus carros. Em determinado momento, um diz, "My car is a Ford." E o outro responde, "Mine is a Fiat." O segundo não precisa usar novamente my car, porque o contexto da conversa já mostra que eles sabem do que estão falando, de carros e de seus próprios carros. Outro exemplo, imagine que eles estejam falando de outra pessoa, que supostamente seja o professor deles. Aí um pergunta, "Is our teacher that one?" O nosso professor é aquele? O outro responde, "No, he is theirs." Não, ele é o professor deles. Nesse caso, também o termo professor está implícito em theirs, porque eles já sabem do que eles estão falando. Mas o direcionamento de quem é o professor mudou para eles, para outras pessoas, então por isso o theirs. É isso aí, essa foi uma explicação breve dos personal pronouns e dos possessive pronouns. Diz aí se você gostou, se te ajudou, e se te ajudou, compartilha com seus colegas. A gente ainda vai falar de outros tipos de pronomes aqui em outros vídeos, mas você tem que ficar bem craque nesses aqui primeiro, hein? Por hoje é isso, see you later!